Galera, se alguém de vocês está pensando em comprar algum destes carros aqui, eu vou te dizer uma coisa, pensa bem mesmo, porque eu vou mostrar para vocês uma lista com 6 carros que estão muito ruins agora em 2022, devido a diversos fatores. Eu diria assim que são os piores. Vamos começar a lista, por exemplo, falando de um carro que foi muito bem aceito, teve número de venda legal, mas já foi embora aqui do Brasil. Honda WRV. A Honda recentemente disse que não ia mais produzir ele, inclusive estava pensando em fazer um substituto, que já foi revelado lá fora, para depois chegar aqui no mercado brasileiro. E o WRV não aguentou concorrência, a Honda não fez investimento nenhum, deixou o carro praticamente com o mesmo motor, câmbio, equipamentos iguaizinhos ao Honda Fit, que por sinal também foi embora. E para vocês terem uma noção, vendas acumuladas do WRV até o mês de março, elas emplacaram 704 unidades. Tá certo, o carro não estava mais sendo vendido, só ficou aquele restinho mesmo nas concessionárias. Mas o número na posição dos 50 mais vendidos do WRV, sabe qual que é? Ele está na posição 49. Dos 50 mais, ele está quase na lanterna. Então, a gente já consegue ver que pode ser que não seja um carro tão interessante para você comprar neste momento. Até porque os preços dele, na época que ele ainda estava sendo vendido, variavam entre 98 mil reais ali a 100 mil, isso nas versões de entrada, que é a LX mais básica. Então assim, tá pensando em comprar o WRV? Analisa certinho, a concorrência pode estar bem mais interessante. Esse segundo aqui é até engraçado, porque o carro é muito econômico, o carro é popular e vende bastante, que é o Volkswagen Voyage, um clássico, né? Mas o que aconteceu com o Voyage? A Volks também vai mandar ele embora junto com o Gol. Para vocês terem uma noção, número de vendas do Voyage acumulados até mês de março, 788 unidades e ele está na posição 48. Ele está menos pior do que o WRV. Só que qual talvez é um dos grandes problemas do Voyage? Faixa de preço. A versão mais básica, 1.0, com câmbio manual, aquela pelada que vem um monte de plástico, sabe por quantos? A partir de 84 mil reais. Olha, eu me pergunto, quem vai pagar 84 mil reais num Voyage desse jeito? É praticamente preço de Corolla, de Cruze e de Jetta usado. Dependendo, você consegue até seminovo, ó, numa versão bem recheada e bem completa. Resultado, Voyage também está sendo um dos piores carros para você comprar agora em 2022. Esse terceiro também é da Volkswagen, mas esse não está tão ruim assim, ele pode ser uma opção bacana, que é o Volkswagen Polo. O número de vendas dele está bem diferente desses outros, já passou de 1.050 unidades, só que ele está na posição 47, então assim, está lá embaixo. Só que o que está acontecendo com o Polo? A Volks já disse que vai chegar o novo modelo, que por sinal ficou bem bonito. Pode ser que chegue no padrão que foi divulgado lá na Europa. Então eu imagino que muitas pessoas estão aguardando isso. Por isso que o número de vendas no Polo não está tão grande assim. Se você está pensando em comprar um, o que você pode fazer como sugestão? Analisa, espera chegar o novo, vê como é que vai ficar a parte de mudanças e preço. E também verifica se a Volkswagen não vai fazer algum tipo de promoção, algum tipo aí de ação comercial nesse Polo atual. Vai que ela dá um desconto justamente para encerrar estoque. Então você tem duas possibilidades no Polo, que é um carro bem bacana. Ela já disse que vai mudar o Virtus também para a geração 2023, vai chegar reestilizado. Então são duas mudanças que estão para acontecer, tanto no Polo como no Virtus. Quem está pensando, acho que pode ser legal você aguardar um pouco. Já esse quarto da lista é um SUV compacto, que eu não entendi muito bem por que os números dele não estão bons. Porque a Renault colocou o motor 1.3 turbo, colocou um câmbio que simula mais posições de marcha CVT no Captur e deu um tapinha no visual e equipamentos, a famosa reestilização. Só que o que acontece?
O Captur, ele está na última posição de vendas dos SUVs compactos desse fechamento até março. Ele está na posição 43. Todos os outros estão acima dele. Ele vendeu 1.682 unidades, ficando atrás até do próprio Duster, que também tem motorização 1.3 turbo, ganhou neste ano. E aí assim, o que também pode ser um grande problema do Captur? A faixa de preço, porque a versão de entrada mais básica, ela já custa mais do que, por exemplo, um Kicks na versão topo de linha. O Captur tem preços a partir de R$143 mil na de entrada, enquanto um Kicks, que é o irmão dele, tem na versão top de linha Exclusive um preço de 140 mil. Tá certo, são carros diferentes, motores diferentes, mas você está falando de uma versão básica e de uma versão completaça. E o Kicks está lá em cima nas vendas, né, fazendo bastante sucesso. Então assim, eu imagino que um dos pontos aí que esteja implicando na vida do Captur deve ser a faixa de preço. Se você quiser ir na versão mais cara, ela bate quase na faixa dos R$160 mil. Esses dois últimos é uma dupla, da mesma marca, da mesma fabricante, mas que também foram carros assim meio que esquecidos, tanto pelo consumidor como pela própria marca, que não fez muitas mudanças neles. Eu estou falando do Arizo 5, que é um sedã, que deu lugar ao Arizo 6, que ficou mais moderno, mais equipado, mais tecnológico, e aí sim a história começou a mudar um pouquinho. E o outro é o SUV compacto Tiggo 2, que teve até então preços de SUV mais barato do Brasil, mas isso não foi o suficiente para Chery conseguir manter as vendas dele. O carro saiu de linha, ela não produz mais e também já colocou um substituto no lugar, que é o Tiggo 3X, mais moderno, com mudanças de motor, mudanças de câmbio e equipamentos também. O Tiggo 2, para vocês terem uma base, nunca recebeu mudanças e atualizações na caixa de câmbio, sempre foi aquele de 4 marchas bem antiguinho, e o motor 1.5 também era um pouco fraco para o carro. Resultado, desempenho e consumo ruim, além de itens de segurança e equipamentos que não vinham na versão Look, que era a versão de entrada. Você tinha que ir para a ACT pagar um pouco mais caro para levar, por exemplo, controle de estabilidade, tração, assistente de rampa e essas coisas, tá certo? Então, esses são alguns modelos que vale a pena você analisar com calma se você estiver pensando em comprar algum deles. Beleza, galera? Aguardo vocês no próximo vídeo com mais notícias aí sobre carros. Um abraço!